Olá, amigos desta abençoada doutrina, a doutrina de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro virtual com nossa Casa Espírita Fraternidade. E nesses momentos iniciais, antecedendo a exposição desta noite, como de hábito, faremos a nossa prece de irradiação, onde, neste momento, convidamos a todos para que estejam com o pensamento. O pensamento é tudo em nossas vidas. Onde estivermos pensando em Deus, pensando em Jesus, juntos com os nossos benfeitores, lá estará os nossos pedidos, lá estará a nossa alma. Então, nesses momentos, vamos rogar a Deus com atenção, com carinho, com boa vontade e com fé. Nesses momentos, Pai Celestial, te agradecemos pela essa grandiosa oportunidade da vida. Te agradecemos pelos nossos familiares, te agradecemos muito por nos ofertar esta oportunidade da reencarnação, onde aqui estamos, neste educandário terreno, para educar as nossas almas. Rogamos a Ti, querido Pai, sob a luz do Mestre amado Jesus, para que abençoe e ilumine o nosso planeta, abençoe a nossa humanidade terrena, aos nossos irmãos enfermos, aos nossos irmãos que estão retornando à pátria e família espiritual, e também aos nossos irmãos que estão passando por suas dificuldades da enfermidade nos hospitais, onde ali estão abençoados benfeitores, regendo as equipes médicas, as equipes da saúde, que sejam todos envolvidos com esse flúvio de amor em vossas vidas, neste momento tão delicado que estamos enfrentando desta pandemia. Abençoados sejam também os nossos governantes de nossos municípios, nosso estado, de nossos países, para que todos continuem a receber a boa intuição de seus benfeitores, para que através de suas leis possamos nos mantermos disciplinados perante esta pandemia. Abençoados sejam também os nossos familiares, nossos vizinhos e amigos, e também aos nossos irmãos que estão passando pelo cárcere nesse momento, aos nossos irmãos que estão passando essas dificuldades nos países em guerra, onde lá estão o povo civil, crianças, idosos, mulheres, homens que nem sabem o porquê que está ocorrendo estas guerras, mas rogamos a Ti, querido Pai de suprema luz e bondade e amor e justiça, que a Tua luz se derrame sobre todos nós, sobre o nosso planeta, onde sabemos que temos que enfrentar essas situações no dia a dia. Abençoado seja, Pai, em nossas vidas, que a Tua luz continue iluminando a estrada de cada um, de nossos familiares e nossos amigos. Que assim seja, Senhor. Nossas saudações e o nosso fraternal abraço a todos os irmãos que acompanham e prestigiam as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. A todos dedicamos o nosso fraternal abraço e o nosso prestimoso apreço. A exposição que temos para hoje, que nos foi solicitada, é do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem o título Pedi e obtereis. Kardec discorre em 7 módulos sobre a prece. No primeiro módulo, ele discorre sobre a qualidade da prece. No segundo, ele nos traz a eficácia da prece. No terceiro,
nos traz o processo da transmissão da prece pelo pensamento. No quarto, as preces inteligíveis. No quinto tópico, da prece pelos mortos e sofredores. No sexto tópico, a maneira de orar. E encerra Kardec no sétimo tópico com a felicidade da prece. Kardec inicia nesse primeiro tópico, que vem a ser a qualidade da prece, meus irmãos, nos trazendo a parábola que está lá no Evangelho de Mateus. E nos diz lá o mestre, nesta parábola, quando orardes, recolha-te para o teu quarto. Recolher-se à sua intimidade. E no silêncio dessa intimidade, possa então afastar e apagar e não guardar, não armazenar nenhuma mágoa, nenhuma amargura, nenhuma falta de perdão. Porque a prece, ela deve ser sincera, verdadeira. Ela deve ser a fidelidade da nossa humildade, porque somos vulneráveis, somos pequenos e todos somos candidatos ao socorro divino e à indulgência dos nossos irmãos. A prece, então, meus irmãos, é este momento em que vamos colocar o nosso coração, os nossos sentimentos, para que o nosso pensamento possam, assim, enviá-la a seu destinatário. A segunda parábola do Mestre Jesus, que nos traz ainda sobre a qualidade da prece, é a parábola do fariseu e do publicano, que está no Evangelho de Lucas, onde ambos estão na sinagoga, distantes um do outro, para realizar a sua prece. O fariseu se dirige a Deus, dizendo-lhe: ó meu Pai, ó meu Deus, eu procuro ser justo, eu contribuo com o dízimo, eu faço jejum várias vezes ao dia. E olha para o publicano: eu não sou uma pessoa de má vida, que comete tantas faltas, utilizando da soberba, utilizando da presunção. Já o publicano bate no seu peito de olhos para baixo, dizendo assim: ó meu Pai, eu sei que não sou digno, porque sou um pecador, mas ajude-me, ampara-me. Qual a prece foi acolhida com os bons olhos por Deus? A do fariseu, o orgulhoso em sua prece, ou a do publicano, embora pecador, usou de humildade para com Deus. A do publicano. Portanto, meus irmãos, a qualidade da prece está nessa razão, da nossa sinceridade, da nossa verdade, para emiti-la aos nossos destinatários. No segundo tópico, Kardec nos traz a eficácia da prece. A prece tem a qualidade e para ser eficiente. As leis de Deus, nos diz Kardec, elas são imutáveis, elas são perfeitas. As leis dos homens estão sujeitas a mudanças. Elas não podem ser modificadas pelo nosso bem-prazer, pela nossa satisfação dos nossos interesses. Mas Kardec nos coloca: será que devemos nós aceitar as nossas provas, nossas expiações? Será que se estamos sendo afogados
no rio ou no mar, não devemos tentar nos salvar? Será que quando estamos doentes não devemos ir ao médico? Será que não podemos enfrentar nossas provas e expiações, enfrentando com fé e com coragem esses reveses das lutas da vida? Ou devemos nos manter inertes, aceitar, já que são provas e expiações, tudo está decidido, aceitar a fatalidade e baixar a cabeça diante dos golpes da vida? Porque já tudo está definido. Nos diz Kardec, Deus nos deu a razão, a inteligência, para procurarmos soluções e resoluções sobre as nossas dificuldades. E há ações, meus irmãos, que não vão impedir as nossas provas e as nossas expiações, mas elas podem atenuá-las. Atenuá-las sem que isto quebre a instabilidade da harmonia da ordem das leis soberanas dos decretos divinos. A nossa prece, ser atendida ou não devemos acusar a Deus nosso Pai, porque nós só vemos o presente, nos diz Allan Kardec. Nós não olhamos a felicidade futura, a vida do Espírito, porque o sofrimento nos é necessário para purgar a doença da alma. E nos traz Kardec exemplos no próprio Evangelho, nesse item, de um cirurgião que, ao constatar que seu paciente sofre uma dura doença no seu corpo físico, que requer vários exames, longos tratamentos e uma internação e uma cirurgia, que passará, quiçá, por horas, e terá uma longa recuperação para almejar e alcançar a cura. Assim somos nós, espíritos. O sofrimento é dor, é para que nós purgamos, nos penitenciamos e possamos retornar ao caminho do bem, porque algo não está certo conosco. Então, tudo tem uma causa e um efeito. O sofrimento é o efeito. A causa foi a nossa infração. E quando Deus nos coloca essa aflição, não é por punição, e sim para merecimento do nosso progresso. Ainda, sobre a eficácia da prece, é importante então que a qualidade dessa possa ser eficiente dentro dessas condições, de muita clareza, de muita certeza, de muita confiança, e verdadeira é a sua sinceridade. A ação da prece, que é o terceiro tópico, mas ainda continuamos, antes ainda, falando sobre essa eficácia da prece, quando Deus nos diz que Deus ampara e ajudam aqueles que se ajudam a si mesmo, e não aqueles que ficam inertes, sem esmero, sem esforço, não utilizando as suas faculdades para enfrentá-las com lucidez. Ficam à espera de um milagre. Nos traz ainda um exemplo ainda nesse evangelho, nesse item, Kardec, sobre um homem que estava ao deserto e a caminhar pelo deserto, não suporta o calor escaldante e ardente e desfalece em forças. E recebe uma intuição do seu anjo guardião, que lhe sugere: ergue-te, levanta-te e toma o caminho da frente. E ele, buscando esta força, nesta
sugestão dessa ideia, levanta-se e segue este caminho da frente e encontra um regato de água. Ele sacia a sede. Kardec nos coloca a seguinte reflexão: se esse homem tem fé, ele dirá: obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua compaixão, por sua misericórdia, de enviar-me esse mensageiro que me intuiu esta ideia de me reerguer e seguir em frente, tomar o caminho e encontrar a água. Mas se não tem fé, vai elogiar a si mesmo, dizendo assim: que capaz eu sou, que ideia maravilhosa eu tive. Vejamos então o próximo tópico de Kardec: a ação da prece pela transmissão do pensamento. Vamos primeiramente trazer que somos espíritos imortais. Somos um foco de inteligência, ao qual temos um corpo espiritual, que é a matriz desse corpo físico. E esse corpo físico recebe as ordens do diretor do corpo. Todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é a matéria mãe primitiva de todos os corpos sólidos, líquidos, gasosos e outros inapreensíveis para os instrumentos da nossa ciência. Podemos dizer como exemplo que o som, que o ar, que a luz são derivados desse fluido cósmico universal. E quando pensamos, emitimos ondas, e essas ondas vão na direção daqueles irmãos que nos são compatíveis nesse campo e nessa frequência vibratória, que têm compatibilidade conosco, e vice-versa, porque somos uma usina de transmissão, mas somos uma usina de recepção. E esses pensamentos, embora nós não o percebemos, nós nos retroalimentamos, quer os bons, quer os maus. Portanto, os espíritos se comunicam pelo pensamento. E eles podem fazer a leitura dos nossos movimentos mais secretos. Fazer essa leitura da nossa intimidade. A prece, então, é essa invocação mental. Entramos em comunicação, numa conexão com o mundo maior. Com essa equipe espiritual que junta a nós e faz. E potencializa essa força. Se a qualidade da nossa prece tem essa eficácia e traz a verdade da nossa humildade, da nossa sinceridade. Vamos então buscar esta comunhão com o Pai, com o Mestre Jesus e com os mensageiros do Mestre, que são os intercessores por nós, junto ao Mestre e junto a Deus, pelas nossas solicitações de nossas preces. Nos diz ainda Kardec: então, quando dirigimos as nossas preces, podemos dirigir a nós mesmos, pedindo por nós mesmos, ou para os outros, vivos ou mortos. Nossas preces são levadas por esses espíritos que são os encarregados de cumprirem a sagrada e plena, suprema vontade de Deus, nosso Pai. O Espiritismo nos traz, meus irmãos, ainda, que a ação da prece pelo pensamento, essa transmissão, né, que dá através do fluido cósmico universal, porque ele é o veículo do pensamento.
se estamos todos mergulhados neste mar, neste fluido, estamos todos indexados nele. Quando pensamos, emitimos a prece, neste momento que estamos pensando, neste momento que a qualidade da nossa prece vem a seguir pela eficácia, ela está simultaneamente chegando aonde estamos destinando, através dessa corrente fluídica, ou trazendo essa pessoa ao apelo de nossa prece. Então, o fluido cósmico é esse veículo do pensamento, que nos comunicamos. E a prece é este momento de comunicação, onde estamos numa vibração de paz, de desejo, de levar o bem, de solicitar para nós socorro, amparo nas lutas da vida. Portanto, meus irmãos, é a transmissão do pensamento através do fluido cósmico universal que a nossa prece é levada com a qualidade que nós dermos conotação, com a eficácia, com as tintas que ela traz dos sentimentos em que, pela sinceridade, se fazem valer. Ainda, meus irmãos, a ação da prece pelo pensamento. A força da prece, a força da corrente em que estamos emitindo, é relativa à vontade que nós estamos. E a vontade é uma potência da alma. É assim que todos os espíritos se comunicam. E as preces que a eles são dirigidas pelos pensamentos, é como eles se comunicam. Portanto, todas as nossas preces, meus irmãos, elas estão subordinadas à vontade do Supremo Criador. Porque Deus não atende às nossas vontades, mas sim às nossas necessidades. Muitas vezes aquela aflição, aquela dor, aquele sofrimento nos é necessário. Nos é necessário para que nós possamos nos despojar do mal pendor que foi a sua causa, que foi a sua origem. Pela prece, somos todos nós, certamente assistidos pelo concurso dos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, nossos amigos protetores, que zelam por nós, que velam por nós, que torcem pelos nossos acertos, pelas nossas resoluções, pelas nossas boas escolhas. São eles que, através das boas ideias, nos inspiram, nos intuem e nos sustentam a vencer as nossas dificuldades, nos dando esta robusta força moral. Quarto modo, as preces inteligíveis. As preces têm que ser claras. Tem que ter a clareza de expressar a sua qualidade, com a sua sinceridade. Ela tem que ter a compreensão e ter a concordância do coração. Veremos agora, no seguinte tópico 5, prece pelos mortos e espíritos sofredores. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos diz o livro Céu e Inferno, na parte em que Kardec evoca mortos, para que venham dizer como é seu estado na espiritualidade. E muitos deles dizem que ficam felizes de saber que são lembrados por nós, de saber que nós o amamos, e isso lhes dá incentivo, lhes dá o desejo de se redimirem, de se regenerarem,
e a oportunidade de repararem as suas faltas. Já nos diz Kardec no Seu Inferno, na página de espíritos suicidas, criminosos, sofredores, de espíritos que dizem assim: estou dentro da minha casa, mas parece que ninguém me vê. Falo com os meus afetos e ninguém me responde. Não consigo entender o que se passa. Outro suicida, à beira do seu túmulo, no cemitério, muitas vezes assistindo o seu corpo em decomposição, não compreende o que se passa com ele. E assim outros sofredores, que Kardec, num segundo momento, a fazer a evocação para que esses irmãos retornem, eles dizem o seguinte: obrigado, meus amigos, gratidão vos sou. Agora compreendo o que se passou comigo quando oraram por mim. Quando as suas preces fizeram meu coração se dulcificar e amigos espirituais vieram me recolher. Então, meus irmãos, façamos as preces por esses irmãos que cometeram tantas atrocidades, porque eles são mais necessitados de nossas preces, da nossa compaixão, e para que eles possam cumprir a sua missão de se arrependerem, expiarem as suas faltas e repará-las. Portanto, meus irmãos, a prece é esse ato de caridade em favor desses irmãos desencarnados, sofredores, amenizando seus sofrimentos e lhes esclarecendo sobre a condição da sua realidade espiritual, e que este Pai, amoroso e bom, vai acolhê-los dentro desse arrependimento e vai lhes oferecer novas oportunidades em futuras existências para que possam assim então buscarem a expiação e a reparação de suas faltas. No 6º tópico, maneira de orar, do Espírito Monod, Bordeaux, França, 1862. Maneira de orar, uma longa página em que o Espírito Monod nos diz que a prece do coração é esta comunhão da nossa alma com os amigos espirituais, com o Pai Maior, com o Mestre Jesus. Este momento em que nós nos harmonizamos, nos equilibramos e fazemos que essa luz que está dentro de nós, com os nossos melhores sentimentos, entre nessa vibração, entre nessa comunhão, nesta conexão com o Pai, com o Mestre, com esses amigos espirituais, louvando, agradecendo e pedindo. Agradecer, louvar, pedir, meus irmãos. Devemos pedir para que Deus nos dê força para enfrentar aquelas que não podemos modificar. Paciência, resignação, enfrentando com fé, tirando e aprendendo as lições pedagógicas morais que nos trazem para a nossa melhoria moral. E fechando o último tópico, nos traz Kardec, Santo Agostinho, que é a felicidade que a prece proporciona. A felicidade que a prece proporciona é esse regozijo. Este regozijo de entrar pela qualidade da prece, pela sua eficácia, pela sua transmissão, levando através da humildade que somos candidatos ao socorro divino, orando por nós, mas orando pelos outros irmãos necessitados, tristes, caídos, desvalidos, orando por todos,
É este momento em que entramos num estado de altruísmo, pensando no próximo, iluminando o nosso coração. E nesta conexão, a nossa prece possa levar o auxílio, o conforto a alguém necessitado. Encerramos. Dizemos que a prece é hino do Espírito, é cântico uníssono, é música para a alma, é a paz que acalma, é a caridade de mãos dadas com a humildade, é socorro, é auxílio, pela fé e seu ardor, é a luz do amor em comunhão com o nosso Pai, o Supremo Criador. Fiquem todos na paz do Mestre e de Jesus. Então, dando por concluído esta exposição doutrinária, novamente vamos agradecer a Deus por esta grandiosa luz da vinha do Mestre amado Jesus. E assim te agradecemos, Pai, pela tua suprema bondade, pelo teu supremo amor, por ter nos ofertado estes momentos fraternos de estarmos conectados no nosso universo espiritual e no nosso universo terreno. Que essas mensagens que vieram a nós desta exposição doutrinária nos melhore, que possamos refletir em cada palavra para o bem de nossa alma. Nosso muito obrigado e mais uma vez te rogamos a tua bênção à nossa humanidade, às nossas famílias, aos nossos idosos, às nossas crianças, aos nossos encarcerados, aos nossos enfermos, aos nossos irmãos que estão retornando da pátria espiritual. Que a tua luz se faça hoje e sempre em nossas vidas. Que assim seja, Senhor.